Bom dia, queridos amados do canal Cristi Maria. Eu senti de estar gravando esse vídeo. Nós acabamos de sair do mês de maio, que é o mês de Maria. Estamos entrando no mês do Sagrado Coração de Jesus, mês de junho. E eu gostaria de contar mais algumas coisas do meu testemunho, porque ele tem 2 anos que eu gravei, ficou muito resumido, né? Então eu vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu fiquei mais de 7 anos em igrejas protestantes, muito tempo. Eu me batizei, eu não vou falar nome de denominação, porque não é necessário, tá? Eu fui em várias denominações, eu fui em mais de 10 denominações. Eu me batizei em 3 denominações diferentes, porque eu achava que tinha que batizar de novo, né? Eu não considerava o meu batismo católico, eu não tinha nenhum entendimento da minha igreja, porque eu sempre fui católica, né? E aí conheci pessoas protestantes que me puxavam para aquele lado. Sempre tinha um protestante, de repente comecei a conhecer vários, são muitos, né, no nosso Brasil. E alguns conviveram comigo e eu me interessei, um deles me levou para conhecer um culto. E eu estava desempregada e eu achava que aquela igreja ia me ajudar, sabe? A minha necessidade era uma resposta rápida. Eu sempre fui muito assim de querer resposta, né? Eu sempre tive fé, mas eu achei que poderia me ajudar e fui conhecer. E lá me ensinaram tanta coisa. Eu falo que foi uma faculdade, eu aprendi muito sobre a fé, não vou dizer que não. Você usar a sua fé. Então eu vivia em propósitos, sabe? Era todo tipo de propósito. Eu criava os meus próprios propósitos. Ficar não sei quantos dias em jejum, ficar rezando, ficar fazendo propósitos de oração para conseguir alguma coisa. No fundo, gente, eu não consegui o emprego que eu queria. Eu não vou dizer para vocês que eu consegui, porque não é verdade, tá? Então, eu fiz tudo que eu achava que era certo lá, conheci muitos propósitos também da própria igreja, uma igreja que vivia em propósito, de vários tipos de propósito de oração, só tem que eu não alcancei meu objetivo, que era o emprego. E eu comecei a ver que o que aquela igreja ensinava não era verdade sobre a fé, né? Eu tinha que dar algo para Deus para receber de volta. Acho que vocês já sabem que igreja eu estou falando, não vou falar nome. Aí eu comecei a dar dinheiro, eu cheguei a cortar o meu cabelo bem curtinho e vendi o cabelo. Eu cortei o cabelo aqui assim, gente, sabe o que é isso? Eu fazia assim, não tinha cabelo, porque eu tinha pouco e eu cortei e vendi para ganhar alguma benção. Não aconteceu o que eu queria, gente. Gente, quanta ilusão, quanta mentira que pregam nesses ministérios que não são sérios, né? Eu gosto dos protestantes, mas tem boas igrejas e tem más igrejas protestantes. E ali eu fiquei mais de 8 anos vendendo tudo que eu tinha, minha cama, meu cabelo, fiquei sem dinheiro. E aí, infelizmente, não era aquilo, sabe? Não deu certo minha vida ali. Aí, graças a Deus, eu comecei a ter uma visão diferente. Eu falava assim, gente, se eu tivesse morrido nessa igreja, eu não ia para o céu. Como que Deus pode vender algum lugar no céu? Como que Deus pode querer algo em troca? E aí começou uma apelação tão grande nessa igreja, que eles chegaram a mostrar uma pessoa sem braço, e essa pessoa sem braço não tinha feito tal propósito, sacrifício. E eu falei, como que pode isso? Uma pessoa que não faz algo para Deus, então Deus tira o braço? Quer dizer que Deus só dá bens materiais e os bens espirituais. Aí, depois de 8 anos nessa cegueira, mais ou menos 8 anos, eu, graças a Deus, voltei para a Igreja Católica. Porque, olha, gente, é uma coisa muito linda que aconteceu comigo. Jesus já estava me chamando. Eu achei na porta do meu prédio um bilhetinho escrito assim, Jesus te ama, vá à missa. É verdade isso, pena que eu não guardei. Tinham vários desses, na porta do prédio onde eu morava, Jesus te ama, vá à missa. Aí eu falei, nossa, que estranho, por que vá à missa? Não, poderia ser vá ao culto, vá à igreja, vá à missa. Aí eu fui na missa e senti uma alegria, mas ao mesmo tempo eu ainda tinha um protestantismo dentro de mim por causa das coisas que eu fiquei anos escutando, né? E aí eu voltei, mas não estava firme ainda, né, na igreja. Daí, infelizmente, acabei voltando para a igreja protestante por causa de alguns fatos. Fui conhecer outros ministérios, né, que não tinha essa coisa do dinheiro, né. E aí eu fiquei também mais alguns anos, né, nesse outro ministério. Batizei de novo. Gente do céu, que isso, hein?
eu não tinha mais a minha certidão de batismo, porque eu tinha dissolvido na água num propósito de oração daquele outro ministério que eu falei para vocês. Eu botei dentro de uma garrafa d'água e desfiz toda a minha certidão de batizada católica, né? Quando você é bebezinha, você batiza. Eu batizei no hospital. Infelizmente, eu não tenho minha certidão de batismo. Isso foi uma dificuldade. Agora eu vou contar a graça de Deus, tá? Quando eu voltei realmente para a Igreja Católica, depois de muitas experiências. Depois um dia eu vou contar de novo, mais detalhadamente. Esse não quero que fique grande esse vídeo. Aí eu peguei e fui conversar com o padre. Padre, eu quero voltar realmente. Eu não posso comungar sem ter a certidão de batismo e sem ter feito o juramento diante do sacerdote. Gente, no dia que eu fui voltar para a igreja para me confessar, porque eu não confessava no protestantismo, você não se confessa com o padre. A minha mãe quebrou um negócio de vidro aqui em casa, uma vasilha de pirex enorme. Foi vidro azul, era azul, para todo lado. Na hora de eu sair para confessar, falei, gente, como que eu vou fazer para sair? Eu tenho que primeiro limpar essa cozinha. Era uma barreira, gente, era um obstáculo que o inimigo realmente colocou para ver se eu ia mesmo, porque tinha um horário certo para ir, para chegar, ele estava me esperando. E a minha mãe estava de um jeito que, nada no siri. Mas falei assim, não acredito nisso, isso aí eu vou ter que vencer. Aí o padre, eu fui conversar com o padre, ele falou assim, eu não acredito que você é batizada, porque cadê sua certidão? Nossa, de batismo católica. Padre, eu dissolvi na água. Ele falou assim, então você vai ter que falar com o bispo, você vai ter que chegar, pegar autorização, e eu quero esse documento seu. Eu falei assim, eu fui ligar para São Paulo, para aquele negócio, como chama? A Cúria Diocesana. Não estava lá meu batizado, também não tinha, porque eles foram procurar a igreja que eu fui batizada, mas eu fui batizada no hospital, era um bebê, então o hospital que eu me batizei pegou fogo, não tinha mais o meu documento lá, 9 de julho, hospital em São Paulo, eu sou nascida em São Paulo. E aí eu correndo atrás desse documento, era férias, então eu tive que esperar voltar as pessoas para procurarem lá no lugar, nessa localização em São Paulo. Meu documento ninguém achava, não estava lá, nenhuma igreja que eu falei o nome, porque eu não fui batizada em igreja, mas eu poderia ter ido do hospital para a igreja, o documento também não achou. Nas igrejas próximas do hospital, gente, eu comecei a ficar desesperada, eu queria muito comungar, muito receber Jesus, muito, muito. E eu precisava disso, e eu falava, Jesus, então eu vou fazer uma novena para Nossa Senhora de Lourdes. E eu fiz essa novena. 9 dias rezando e falei, Nossa Senhora, eu quero receber a Eucaristia no dia do meu aniversário. Eu vou ter conseguido tudo. Gente, eu achei uma foto de eu sendo batizada, depois eu vou colocar para vocês, do meu batismo bebezinha no hospital. Levei para o padre esse álbum de foto. Ele aceitou, eu tinha já crismado, mas a crisma ele também não aceitou, ele disse que eu poderia ter comprado, poderia ter feito, isso são as barreiras que Deus permite para ver se a gente tem fé, né? Aí, fazendo a novena Nossa Senhora de Lourdes, eu alcancei a graça, gente, no dia do meu aniversário, 7 de março, eu estava recebendo a Eucaristia maravilhosamente, de joelhos diante de Nossa Senhora, só para lembrar vocês que eu sou consagrada a Nossa Senhora das Graças, né? E mesmo assim me afastei da igreja por causa dos protestantes. Tem o meu testemunho no canal. Lá embaixo vocês vão achar os primeiros vídeos que eu gravei, tá bom? Então isso é para glorificar a Mãe de Deus, nossa mãe querida. E eu voltei por causa que meu pai faleceu de Covid, né? Eu tive a experiência com a Nossa Senhora, uma experiência sobrenatural, onde eu senti, rezando um terço em casa, ela se aproximar de mim, tocar nas minhas mãos e no meu coração. E eu falei, se a senhora realmente é mãe de Deus, o meu pai vai falecer, isso era quinta-feira à tarde, meu pai vai falecer sábado. Eu não sei por que eu determinei isso, porque sábado é o dia de Nossa Senhora. O meu pai morreu 2 dias depois da experiência com ela, num sábado ao meio-dia, no dia 19 de dezembro. Então, assim, foi dia de São José, consagrado a ele, dia 19, né? E sábado e meio-dia era da Ave Maria. Então, eu tive essa confirmação que Nossa Senhora estava levando meu pai. E eu também estava dentro da igreja nesse horário. Meio-dia eu estava dentro do sacrário, na igreja de Santo Antônio, não dentro do sacrário, diante do sacrário, e entregando meu pai. Eu falei, mãe, eu senti a alma do pai chegar aqui. E realmente, chegamos em casa e meu pai tinha falecido meio-dia, na hora que eu estava na igreja. É ou não é Nossa Senhora, gente? E toda vez que eu ia para a igreja, meio-dia eu tocava o sino, era a hora que eu fazia minha oração evangélica para o meu pai ficar bom, antes de eu voltar. E meio-dia ela me deu o sinal do sino,
esse sinal de eu estar dentro da igreja, rezando diante de Jesus. Hoje eu faço peregrinação dos sacrários. Eu rezo sempre que possível, eu visito durante o dia uma igreja. Eu pergunto, Jesus, onde o Senhor quer que eu vá hoje?